Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Moleque, o vídeo de hoje esquece, de cara já pode deixando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com o planeta. E não esquece de deixar um comentário qualquer, deixa um ponto, uma vírgula, um oi, um qualquer parada aí que ajuda o vídeo a viralizar, beleza? Galera, vou falar um pouquinho sobre meu primeiro embarque, Rômulo PQD de volta ativa no mergulho. E o meu embarque já foi a milhão, fui para a bacia de Santos. Não fui de helicóptero, não fui de helicóptero, eu fui de barco, brother. O barco sai aqui do Rio e são 14 horas de navegação até Santos, brother. Aí a galera pergunta, por que não foi de helicóptero? Porque, galera, eu estou numa embarcação de mergulho e essa embarcação que eu estou, ela atende todas as plataformas da bacia de Santos. Então, aonde surge de trabalho de mergulho, a gente vai. A gente faz conta na P71. Às vezes a gente nem acabou esse trabalho aqui, mas surgiu um chamado de emergência, a gente vai para aquele lá. Então a gente fica rodando ali tudo. Então eu estou numa embarcação de mergulho, não estou direto na plataforma. Estou felizão nesse barco que eu estou, é um barco grande pra caramba. Eu vou mostrar um pouquinho do barco para vocês. O barco tem, se eu não me engano, 70 ou 80 metros, quase não balança. O primeiro dia eu mareei legal, porque essas 14 horas de navegação o barco ainda balança um pouquinho. E como eu estou desacostumado a embarcar, deu uma vomitada arrumada no primeiro dia, mas graças a Deus foi só no primeiro dia. Os outros dias, pum, caí para dentro do problema, graças a Deus. Se eu tivesse pegado um barco menor, talvez eu ia ficar mareando mais dias. Comprei remédio, comprei tudo para esse embarque, mas graças a Deus foi só no primeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu posso. Esse aqui é um pedacinho do meu camarim, onde eu durmo. A gente fecha a cortininha ali, fica igual um bercinho. Light, bom demais. E eu fiquei no camarim com um brother que eu trabalhei há 10 anos atrás, o Henrique Zilves. Gente boa demais. E o bom que, tipo assim, eu tô, meu irmão, desabituado do mergulho, cheguei pato, né? Então, meu irmão, ele foi me dando a planta de tudo, me apresentando a embarcação, a galera, o trabalho. Então, foi muito bom ter alguém conhecido nesse embarque. A galera também, graças a Deus, peguei uma equipe muito maneira, não tenho, meu irmão, só gratidão todo mundo dessa equipe. E, cara, aí olha o tamanho desse barco. Aqui a gente sobe nessa escadinha aqui, vai pro refeitório. O refeitório é imenso também. A gente, de 3 em 3 horas, tem uma refeição lá. Tem também essa sala de TV, tem um videogame ali. A galera, depois da janta ou do almoço, fica ali só na resenha. Então, tipo assim, é um barco muito grande. Tem a lavanderia, acho que eu não fiz vídeo aqui, mas tem uma lavanderia maneira. Aí, galera, muita gente tem curiosidade, né? E eu, de cara, já peguei equipe da noite, brother. Eu trabalho de 6 da noite até 6 da manhã. Então, eu mergulho na madrugada. Então, mó tempão sem mergulhar, já caí na equipe da madrugada. Pra mim é diferente, só que, pô, de dia tem mó visualzão, né? À noite a gente consegue enxergar e tal, não sei o que, mas não tão nítido igual de dia. Eu acho que agora o meu próximo embarque eu fico no turno do dia, porque, salvo me engano, um embarque fica de dia, outro embarque fica de noite e vai alternando. E acostumar o sono trabalhando de 6 às 6 da noite, de 6 da noite às 6 da manhã, demora, velho. Tu acaba chegando cansado para trabalhar, porque de dia é difícil dormir. Não tá acostumado, aí quando tu chega em terra também, conseguir regular o relógio aqui é mó ossada. Eu vou mostrar pra vocês aqui, a roupa, o capacete que a gente trabalha, brother. Essa parada pesa pra caramba. Aí, claro que dentro d'água não, né? Mas fora d'água, até a gente mergulhar, é um peso arrumado. E a gente fica com esse capacete, cumprindo um checklist de mais de 40 perguntas lá, exigências da Petrobras. E vai perguntando, a gente vai respondendo aí um tempão com aquele capacete, faz teste diário, faz teste de uma pá de coisa. Enquanto isso vai pesando a cabeça. Depois que entra na água, é tudo mil maravilhas. Aí, galera, a gente desce num sinete de mergulho, que é essa parada que vocês estão vendo aí. A gente vai pro fundo com esse bagulho, esse sinete desce até lá na profundidade onde vai trabalhar. E ali dentro, caso haja uma emergência, tem uma bolha de ar, como se fosse um copo virado de cabeça para baixo.
Ali dentro ficou uma bolsa de ar, que se tu precisar, tu tem um refúgio lá embaixo. Ainda tem as garrafas de emergência desse cilindro, ainda tem as garrafas de emergência que vem da superfície e ainda tem o ar principal que vem pelas mangueiras. Então é muita preocupação com ar para o mergulhador, para que seja o mais seguro possível. Aí o pessoal pergunta muito também, Rômulo, o que vocês fazem lá embaixo? Cara, o mergulho tem uma infinidade de coisas para se fazer lá embaixo. Aí o pessoal acha muito, tu é soldador, mergulhador, soldador. Cara, solda na verdade é um serviço que quase não se usa submerso. É muito raro ter um serviço de solda. A maioria dos serviços é limpar alguma coisa, é amarrar algum troço, é puxar troço para cima, é bater talha, é bater tifor. Tem um monte de manobra para ser feito debaixo d'água. E o corte e solda mesmo são serviços mais raros. Tem inspeção, muita inspeção, tem... Ah, cara, é muita coisa. E esse serviço em si eu peguei muito... Porque, tipo assim, tem os tubos... Eu vou ver se tem imagem aqui, se tiver eu vou colocar. Tem esses dutos, né, que são os risers, que eles conectam assim um no outro. E isso aí não conecta no automático. Tem que ir lá, amarrar a cinta, botar talha, prende talha, bate talha, puxa e sobe. É a maior manobra para fazer o tal do pull-in pull-out, que é conectar e desconectar essas linhas. Então a gente que desce lá e faz essa parada, amarra os estropos, amarra as cintas e bota... É muita doideira. E a gente trabalha ali com, meu irmão, com bagulho de 16 toneladas. A talha ali tá suportando um peso animal, né? Então não pode dar mole, porque qualquer erro ali pode ser fatal. E tipo assim, a gente desce em 2 mergulhadores, são 2 mergulhadores. Um geralmente fica no sinete, dando apoio, liberando a mangueira do outro e tal, dando toda a assistência que precisa ali. E o outro vai para o trabalho, a menos que a manobra lá exija 2 mergulhadores. Muitas das vezes exige. Então aí solta as mangueiras lá dos dois e vai os dois lá trabalhar. E depois volta e fica um lá em cima na superfície, que é o mergulhador de emergência. Ele fica equipado, bonitinho, com capacete, todo... Se der algum BO lá com os 2 mergulhadores que precisar de um terceiro mergulhador, ele mergulha e vai lá tentar sanar o problema. E ficar de mergulhador 3 é mó tédio, porque aí tu tem que botar equipamento, se veste todo e fica lá panguando enquanto os outros estão mergulhando na água, cara. O tempo passa muito rápido, quando vê já tá na hora de voltar. A menos quando é raspagem. Quando é raspagem, tu tá lá, que é um trabalho que cansa muito, parece que a hora não passa. Mas o bagulho é maneiraço, velho, é muito prazeroso. Igual na profundidade que a gente tem trabalhado ali, a gente fica em média 1 horinha de fundo, aí volta, aí dá um intervalo de superfície, aí depois de madrugada dá mais um mergulhinho de 40, 50 minutos. Na profundidade que tem mergulhado entre 15 e 18 metros ali, a tabela permitida é mais ou menos essa. Quanto mais fundo, menos tempo a gente vai ficando, porque a gente não trabalha com descompressão na câmara hiperbárica. Quando é algum serviço que trabalha com descompressão na câmara hiperbárica, tu pode até ficar mais tempo no fundo, mas aí tu tem que ir para essa câmara hiperbárica para fazer a despressurização. E eu acho que é isso que eu tinha para vocês nesse vídeo, não tem muito o que mostrar. Aí tem esse vídeo aqui da plataforma da P71. Que o flare estava queimando por conta. Foi das plataformas que eu passei a única que o flare fazia um barulho absurdo, parecia que explodiu o tempo todo, roncando. Aí tem dia que o mar tá por conta do caramba, tá igual nesse dia aí o mar não tava dando para mergulhar, tava dando mais de 4 metros de variação de maré, né? Então a gente tem um limite lá, uma tabela que tem que ser respeitada. Com mar assim a gente não mergulha. Foi assim que a gente chegou, o mar tava ruim e depois o mar acalmou e ficou de boaço, ficou igual piscininha. De curiosidade, eu acho que é isso, desse primeiro embarque. Foram 15 dias lá, 15 não, né? São 14 dias embarcado. Eu embarco na sexta e embarco 2 sextas depois. Não sei se eu vou embarcar de novo no mesmo lugar. Estou esperando a empresa se posicionar para ver para onde eu vou, se eu vou para o mesmo embarque. Não, porque eu fui para cobrir um cara que... não sei porque teve que desfalcar a equipe. Eu não sei se ele já vai ter retornado, se eu vou para lá de novo, até porque o contrato desse barco que eu fui tá acabando, deve ser os últimos embarques nesse barco.
Ele vai sair de circulação do mergulho, vai para outro contrato. O que mais que eu tenho que falar? Acho que é isso. Então é isso aí, galera. Vai deixando um comentário aí qualquer, elogiando, criticando, sugestões para os próximos vídeos. O que você achou disso aí? Um ponto, uma vírgula, um oi. Vamos ajudar a impulsionar esse vídeo. Deixa aquele like que é importante, compartilha com a galera. E é nóis. Valeu e até o próximo vídeo.